Fala minha galera, tudo bem com vocês? Continuando o tema da aula anterior, vamos falar hoje sobre os padrões que interessam pra gente. Não que os outros não interessem, também, às vezes a gente chega atrasado numa operação, com certeza. E a gente quer entrar nela, a gente entra através daquelas figuras da aula anterior. Mas aqui a gente consegue perceber o final e o começo das coisas. São nos padrões de reversão que você começa a ver o final de uma tendência ou o início de uma tendência, tá? E a forma que eles aparecem para a gente. Por exemplo, o ombro, cabeça, ombro. No caso aqui, o oco invertido veio de uma situação de baixa, veio de uma situação de baixa, e de repente ele começa a se comportar de uma maneira diferente, que é fazendo topos e fundos irregulares, mais altos que o outro. Ele vai, faz um fundo, marca um fundo mais baixo, sobe e marca um fundo mais alto. Isso que caracteriza, possivelmente, né, uma situação de pullback. Onde a gente pode realizar a operação aqui, aqui ou no rompimento aqui. Né? E pra gente é interessante saber deles, por quê? Porque a gente saber onde eles acontecem. Onde eles acontecem? Geralmente naquela região de final de tendência. Quando a onda 5 numa ascensão, né, vindo de uma onda de impulso, uma quinta onda de impulso, ela começa a derivar, não tendo mais força para fazer um topo mais alto. Aí aqui a gente tem uma situação de ombro, cabeça, ombro. Aqui é o ombro, cabeça, ombro invertido, que pega uma situação de baixa e reverte para uma alta, né? E a gente também tem o padrão contrário, que é o ombro, cabeça, ombro normal, né? O ombro, cabeça, ombro, o outro é o ombro, cabeça, ombro invertido. Essas situações costumam aparecer para a gente numa onda 5, ok? É sempre o final de tendência, digamos assim. Temos as cunhas, que também aparecem nessas mesmas regiões. Começa a derivar, o preço não tem força para fazer um impulso grande de uma onda maior. Aí você já começa a ver que está perdendo força, possivelmente deve estar fazendo uns padrões de candle diferentes, padrões de candle tipo aquela cruz, né? Uns piercing line. Está fazendo padrões que deixam pavio para gente, mostrando que está acabando a força da tendência e marcando topos e fundos dessa forma aqui, no formato de cunha descendente. Aparece também no mesmo lugar do gráfico. É o final de uma onda 5, no caso de um movimento descendente, ou no movimento ascendente, né? O preço está vindo de uma alta, uma reversão de tendência. Tá ok? Temos também aqui o ombro, cabeça, ombro. O topo duplo, digamos, desculpa. Temos aqui o topo duplo, o fundo duplo. Mesma situação. O que você consegue observar? Que não está tendo força para buscar um movimento maior. Tá ok? Aqui, mesma situação. No topo triplo. Ocorre 3 vezes o toque na linha de resistência. Aqui nessa resistência, que vocês estão vendo que não está conseguindo transpassar, possivelmente se vocês puxarem um Fibonacci, vocês vão achar uma resistência em Fibonacci. Ou vindo time frames maiores, né? Vocês vão achar uma resistência de um tempo anterior, de um tempo mais relevante para o gráfico. Tá ok? Padrões raros, eu considero padrões raros porque é mais difícil a gente ver. Esses aqui é interessante para vocês saberem de cor e salteado. É bom a gente guardar isso daqui, porque quando eles acontecem com um nível de probabilidade para a gente muito grande, muito assertivo. Também questão de movimentos grandes, para quem gosta de swingar o movimento, né? Como diz Wall Brooks. Então, galera, temos aqui o padrão diamante de alta e o padrão diamante de baixa. Vocês podem prestar atenção, se a gente tirar essa parte daqui, que é isso aqui? Não existe mais. E quando vocês percebem que o gráfico está fazendo topos e fundos mais altos, isso é o padrão de alargamento que a gente fala. Tá? Esse padrão de alargamento, a gente não opera aqui dentro. É chato demais operar aqui. A gente costuma esperar ele acabar. Ele pode estourar
antes mesmo de se formar esse padrão aqui, tá? Ele pode estourar, fazendo já a reversão, aí ele se torna o quê? Um topo duplo, um fundo duplo, tá bem? Mas é complicado a gente perceber esse padrão, porque a gente fala que é um padrão raro. Geralmente a gente percebe quando ele já foi. Eu tenho dado alguma sorte de vez em quando, mas é difícil a gente perceber ele. Quando a gente percebe ele, também, fim de onda 5, é reversão. Tá? E quando a gente percebe ele, geralmente já é tarde. Mas se você conseguir pegar e antecipar o movimento, esse é um padrão fantástico para se operar de reversão de tendência. Porque a primeira tendência costuma ser forte desse padrão aqui. Tá? Outro padrão chato, fundo arredondado, é difícil você perceber. É tudo padrão de consolidação de onda 5. Consolidação de onda 5. Quando vocês viram a consolidação, o preço está com dificuldade de superar, e quando supera, faz fundo mais baixo. Pode ter certeza que você está na região de consolidação de onda 5, ali acabou, é padrão de realização, o povo está saindo fora do ativo, para que para os vendedores virem depois e tomarem a frente aqui, mandando o movimento ao contrário. No caso aqui, os compradores na situação de vinda de baixo para alta e de uma reversão de uma alta para baixa nessa situação aqui. Também formação de alagamento. Agora a gente vai falar dele, que é nada mais que o padrão sem continuidade do triângulo, que a gente estava falando anteriormente. Faz topos e fundos mais altos do que os topos e fundos anteriores, mostrando indecisão. Aqui as médias móveis, aqui, passam por cima do preço. A média móvel está transitando por aqui. Assim vocês conseguem identificar com mais facilidade quando vocês estão numa situação de consolidação, que pode ser o fim de uma onda 5 ou o fim de uma onda 4. Aqui acontece dessa forma e, inclusive, aqui também acontece dessa forma. Tá? As médias móveis, que são bons indicadores para a gente, elas aparecem aqui, daqui no meio. Sempre elas ficam de lado em cima, coincidindo com o preço. Tá bem? Bom, acho que isso é o mais relevante que a gente tem que saber na situação quando a gente fala de padrões de continuidade de tendência, padrões de reversão de tendência. Tá bom? Saber onde eles acontecem, como eles acontecem e o que a gente tem que ficar de olho para que a gente não caia aí nas armadilhas aí, tá ok? Do gráfico. Bom, por hoje é só isso, tá bom? A gente volta a falar na próxima aula, talvez a gente mostre para vocês umas situações em gráfico, é difícil a gente ver, então tem que pesquisar, eu tenho que procurar bastante. Assim que eu achar alguns exemplos, eu já faço um vídeo postando para vocês aqui os exemplos. E a gente vai passar também para a próxima fase, que são os candlesticks. Beleza? Aí depois disso a gente fala de gerenciamento de risco. E o próximo é os setups. Forte abraço, fiquem com Deus. Está instalando as coisinhas aqui. E a gente se vê na próxima aula.